Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Privilégio a gente estar junto mais uma vez. Fico feliz por essa oportunidade, por esse tempo da gente estar junto e de saber que Deus tem preparado esse momento para nós. Como é bom a gente poder ter esse tempo, né? Da gente poder compartilhar a palavra, de poder orar junto, passar um tempo não muito grande junto, apesar de longe, né, de distante que nós estamos, distantes não podendo estar na igreja, mas não deixamos de participar junto desse tempo. Né? Tempo especial que Deus tem preparado para nós, da gente poder compartilhar, aprender um pouco mais, né, nesse tempo de isolamento, de confinamento, onde a gente tem que ficar dentro das nossas casas. Eu estava fazendo agora um curso de noivos com um casal, eles também, para a gente não podemos ter esses contatos, e ele estava falando, ela, né? Ela não pode sair, ela já está 16 dias dentro de casa, porque ela é do grupo de risco, então ela não pode sair. Então, é difícil para todo mundo, difícil para nós, difícil para eles. Eu sei que Deus vai preparando esse tempo para a gente estar junto. Privilégio, eu fico feliz da gente poder compartilhar e estar junto nesse momento. Bom, como eu sempre tenho feito, aproveite, né, nesse tempo de distanciamento que a gente está tendo, você poder, o que eu posso dizer? Estar perto do seu irmão em Cristo, dando uma ligada para ele, falando com ele, buscando essa direção de Deus para a sua vida, que você possa fazer isso e que você possa buscar esse tempo de estar junto com ele. E é bom a gente poder ter essa oportunidade, né? Que você possa lembrar disso e que você possa ter esse tempo junto com o seu irmão e aproveitando esse tempo que você tem em família. Né? Tempo de estar junto com a sua família. Sei que às vezes as coisas parecem que não ficam muito justas, né? Porque passando muito tempo agora junto com a família, como é que a gente vai caminhar, né, nesse tempo e estar junto com a família. Então, que a gente possa aprender nesse tempo, estando junto com a família e buscando essa oportunidade que Deus tem dado da gente poder estar com eles e orientar e estar junto com os nossos filhos, com parentes, pessoas que estão caminhando conosco, né? Que Deus nos abençoe e tenha um tempo especial. A gente possa ter esse tempo especial hoje à noite. Bom, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por esse tempo e a gente poder falar com Deus agora. Abra o seu coração, fale com Ele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, te louvar e te agradecer, Senhor, neste tempo. Que Deus esteja abençoando, Senhor, a nossa vida, falando conosco, ministrando, Senhor, nos nossos corações e abençoando a nossa vida. Deus, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para ministrar nos nossos corações e que nós, ó Deus, possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Deus, ministrada, venha, ó Deus, encher o nosso coração de fé, de alegria, de bênção, que nós possamos, ó Deus, olhar para o Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem algo novo para a nossa vida, e nós queremos, ó Pai, ouvir tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, oramos, te louvamos, te agradecemos, crendo, Pai, no mover e no agir do Senhor. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém. Bom, eu gostaria de hoje à noite a gente falar um pouco de um texto conhecido dos irmãos. Muita gente deve conhecer esse texto. Esse texto faz menção de uma viúva, de uma mulher que passa por uma experiência não muito boa, né? A experiência dela de viver essa vida que ela tem vivido por causa da perda do seu marido. E
e isso gera algumas situações difíceis para ela. Além disso, ela ainda tem o problema de ter perdido o seu filho. Né? Como é difícil, né? Ela já tem a situação da morte do marido. Né? Viúva, o marido a deixa por causa da morte, e agora ela tem que lidar com outra situação. Mas antes da gente entrar na história, eu queria ler a história para a gente poder compartilhar junto. Bom, antes de ler, eu queria lembrar que, né, a Marilene está com a gente, o Tiago, a irmã Eliana, o irmão Edson, a irmã Rosilva, Bernadette, a Renata, eu não sei se tem outras pessoas que eu não consigo visualizar aqui, se tem mais gente, mas todos que estão conosco, quero dar as boas-vindas, que Deus abençoe e que você possa passar esse tempo com a gente aqui, mais ou menos uma horinha que a gente vai estar passando junto, e eu espero que seja um tempo especial, que você, ao final desse tempo, você possa ser edificado com a palavra de Deus na sua vida. Então, Lucas, capítulo de número 7, Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Vamos começar nesse texto de Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. Se você está com a sua Bíblia digital, leve até esse texto. E se você está com a sua Bíblia de papel, abra lá em Lucas, capítulo de número 7. Oi, Ju, que bom que você está aí, viu? Deus abençoe sua vida. Então vamos ler, se você puder acompanhar. Lucas 7, começando no versículo 11, diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: Não chores. E chegando-se, tocou no esquife, que é o caixão onde é colocado o corpo, e os que o levavam pararam. E Jesus disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Quando a gente se depara com esse texto, nós encontramos o texto que fala dessa mulher e de uma história que gera uma comoção. Somos tomados por algo que nos comove pela dor dessa mulher. Se você pensar no que essa mulher ela passou e no que ela está passando agora, então nós precisamos parar um pouco e pensar em tudo isso que está acontecendo. Né? Então, como é que nós vamos olhar? Né? Vendo essa mulher, uma viúva, o texto diz que ela era viúva e agora estava levando o seu único filho para ser sepultada. Então, a viúva naquela época, quando ela já se tornava viúva, ela precisava de alguém para sustentá-la, um filho. E ela tinha esse filho, só que esse filho morre. E quando uma viúva, quando alguém ficava viúva e não tinha ninguém para sustentá-la, ela virava uma pedinte. Ela seria uma pessoa que viveria na rua, vivendo das esmolas que as pessoas davam aos pedintes que existiam naquela época. Então veja a situação dessa mulher, quando ela está levando o seu filho para ser sepultado. Como é que nós podemos nos compadecer dessa mulher?
Como é que nós vamos entender o sofrimento dessa mulher? Como é que nós vamos olhar para essa situação pensando no o que realmente essa mulher estava, o que podia passar na mente dessa mulher? Qual o caminho que ela ia seguir agora? Para onde ela ia? Né? Qual a direção da sua vida? Sem rumo, sem orientação nenhuma, sem direção, sem uma esperança, sem uma expectativa de algo novo, porque ela não tinha nada, ela não tinha mais ninguém. Então isso podia gerar na vida dela algo muito ruim. Então quando a gente olha para isso, nós precisamos nos compadecer dessa mulher e ver e entender o momento que ela estava passando. Bom, Toledo, bom ter você aqui com a gente, a Taíme, o Rogério, né? Que bom a gente poder estar junto nesse tempo, mesmo distantes, mas estando junto aqui pelas redes sociais. Então, quando a gente olha para essa mulher, não há como não se compadecer dela. Não há como a gente achar que isso era algo corriqueiro. Não há como a gente pensar nessa situação e dizer assim, mas era mais um sepultamento que acontecia. Sim, era mais um sepultamento, mas só que de uma mulher que já vinha de um sofrimento. Não sabemos quanto tempo o marido dela morreu, não sabemos quanto tempo ela sofreu por causa da morte do seu marido. Agora, uma coisa é certa, uma mulher que perdeu o marido, agora ela perde o seu filho. Quando nós olhamos para essa situação, nós encontramos algumas lições que nós precisamos aprender com a vida dessa mulher, ou com essa situação que ela passa, que possivelmente nós passaremos. Né? Situações em que vamos perder alguém, alguma situação que vamos passar por luto, se já não passamos, e como é que nós estamos enfrentando hoje o luto. O luto faz parte da vida. O choro do luto faz parte da vida. A dor da perda do luto faz parte da vida. Agora, o que nós precisamos aprender com essas situações, com o que ela passou e o que tem para nos ensinar, é que é importante para nós. Encontrar, quando a gente olha para aquele momento, que a única certeza que tinha naquele momento é que aquele menino estava morto. A única certeza que existia naquele momento é que havia uma insegurança, que aquela mulher não sabia o que ia acontecer com ela daquele momento para frente. Se a gente pudesse usá-la como exemplo de uma pessoa sem esperança, acho que seria ela. Porque ela não tinha nada que pudesse dar esperança para ela naquele momento. Nada que pudesse mudar o plano que estava ali mostrando a todos qual seria o futuro daquela mulher. Todos já sabiam qual seria o futuro. Ela já sabia qual seria o futuro dela, porque ela não ia ter ninguém para cuidar dela. Aquele momento era um momento crucial na sua vida. Aquele sofrimento, além da dor da perda do marido, a dor da perda do filho e a dor de não saber o que vai acontecer daqui para frente. Como que nós lidamos com isso? Como nós lidamos com essa dor de não saber o que vai acontecer amanhã, sofrendo ainda hoje? Como é que nós lidamos com isso? Como que aquela mulher podia lidar com isso? Eu digo sempre para nós que lemos a Bíblia, nós sabemos a história. Nós sabemos o que vai acontecer. Mas imagina você vivendo o momento daquela mulher. Imagina como é lidar com a certeza do filho morto, a insegurança da vida, do que ia acontecer, a falta de esperança para algo novo. Como lidar com isso? Como olhar para frente? Como fazer planos? Como é que a gente vive desse jeito? Como é que a gente dá um passo adiante? Oi, Flávia. Bom ter você com a gente, Flávia.
a Snellen, a Elaine também, a minha mãe. Bom ter vocês aqui com a gente. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Bem-vindos todos. Como lidar com essa situação que vai acontecer daqui para frente? Então, nós encontramos essa mulher num momento em que esperança nenhuma, sem rumo, sem direção. Hoje, se a gente não tem direção, sabe, você vai fazer uma viagem, eu não sei para onde é. Você pega o seu celular, coloca no GPS o endereço, colocou no GPS o endereço, o Waze, Maps, qualquer um desses aplicativos, você coloca lá o endereço e ele vai direcionar você e você vai chegar lá. Fácil hoje, sem nenhum problema. Você põe lá as coordenadas, você põe o nome da rua, nome, endereço, cidade, ele vai levar você na porta de onde você precisa ir. Mas essa era uma situação que não adiantava ter GPS. Porque o GPS não ia resolver o problema. Porque o GPS não ia mudar a direção que ela tinha que tomar. Os acontecimentos que viriam na sua vida. Não tinha uma rota a seguir. A única coisa que ela sabia é que o futuro dela era incerto. A única coisa que ela sabia é que ela havia perdido o seu marido e agora o seu filho. A única coisa que ela sabia é que isso não estava previsto. Não havia um plano. Não era isso o que ela queria que acontecesse na sua vida. Quando acontecem reveses na nossa vida, nós não planejamos. Então essa mulher estava passando pelo momento de incerteza e de crise, de caos, de problema na sua vida, sem saber qual o rumo, qual a direção que ela tinha que tomar. Às vezes nós vamos vivendo a vida mais ou menos desse jeito, sem saber aonde a gente vai. Os problemas acontecem, e agora, para onde eu vou? Mas pensa nessa mulher. Aí nós encontramos aqui, nessa história que nós lemos, o texto diz que Jesus estava descendo lá, diz o texto aqui. Oi, Nilda, que bom ter você conosco. Pastor Anípes, bom ter o senhor conosco aqui. Deus abençoe, pastor. Feliz de ter o senhor conosco. Então, o texto diz assim, aconteceu, e no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Então, pensa, tinha uma multidão vindo com Jesus e uma multidão vindo com essa mulher. Pessoas, ela devia ser conhecida na cidade, porque não é uma grande multidão que acompanha qualquer pessoa que morre. Né? O filho dessa mulher morre e o texto diz que com ela ia uma grande multidão. Então, muita gente estava acompanhando o enterro dessa mulher. Não sei se ela conhecia porque ela era importante, não sei se conhecia ou se as pessoas se compadeceram dela por causa do sofrimento em relação à perda do marido e agora a perda do filho, e ela agora não tinha mais nada o que fazer na vida, não tinha plano nenhum projeto, nada. Então agora, o que é que ela ia fazer? Então essas pessoas seguem essa mulher e o texto, ele é claro em dizer que tinha uma grande multidão. E nesse encontro dessa multidão, nós encontramos o texto no versículo 13, e ele diz assim, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Não, vamos lá. Vamos pensar aqui, se você vai num velório, como que você vai falar para que alguém que está sepultando um filho, para que essa pessoa não chore? Não há uma palavra coerente. Se você ou eu, se a gente for num sepultamento e falar para quem perdeu o seu filho para que ele não chore. Porque a dor da perda é muito grande. Eu digo sempre que nós não estamos preparados para perder um ente querido, perder um pai, perder uma mãe, um filho, quem quer que seja. Pessoas que marcaram a nossa vida, nós não estamos prontos para perder. Então, quando chegamos num velório,
Por isso que às vezes quando nós vamos no velório, você já deve ter passado por isso, você fica sem palavras. Porque não há palavras que conforte a dor da perda. A única que às vezes nós usamos, os meus sentimentos, ou então, Deus vai confortar e consolar a família. E mesmo assim ainda é difícil. Às vezes no velório o melhor é ficar quieto. Ficar junto com a pessoa, estar do lado dela, para que ela possa saber que ela tem amigos que estão acompanhando-a naquele momento difícil. Oi, Ricardo, Giovanni, bom estar aí, Jailson, Fátima, oi, Fátima, que Deus abençoe sua vida. Bom ter vocês, sejam bem-vindos. Então, quando a gente olha para essa situação, Jesus para o enterro, todo mundo já sabia quem era Jesus, e ele, ao invés de dar uma palavra para que aquele jovem pudesse levantar, ele diz para a mulher, não chore. Não chore, por quê? Porque naquele momento, ela precisava ser consolada. Ela precisava, naquele momento, de uma atenção, de algo que pudesse confortar o seu coração, de algo que pudesse mudar o rumo da sua vida. Jesus, então, para naquele momento e dá uma demonstração de amor àquela mulher. Naquele momento em que a certeza era a morte, a vida não era mais certeza para ela, porque ela havia perdido 2 pessoas. E agora a vida gerava incertezas para ela, porque agora ela não sabia o que ia acontecer. E Jesus então vira para ela e diz para ela assim, não chore. Tentando dar uma palavra e confortando, porque naquele momento aquela palavra era uma demonstração de atenção, de amor, de carinho por aquela mulher. Porque o texto diz que Jesus se compadece. Versículo 13, vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Irmão, ele se compadeceu no seu íntimo, ele sentiu a dor daquela mulher. Ele sentiu o choro daquela mulher. E ele sentiu o que aquela mulher estava passando. E ele então disse para ela assim, olha, não chore. Fique, como se ele dissesse, olha, fique em paz. Eu estou aqui. Eu cheguei para poder te ajudar. Às vezes, irmão, o que nós precisamos é de alguém que demonstre uma atitude de amor, uma atitude de carinho. Vamos voltar para a situação que nós estamos vivendo no nosso país. Não podemos nos encontrar, não podemos dar as mãos, não podemos mais fazer reuniões na igreja, não podemos mais nada, está tudo parado. E agora, como que a gente demonstra amor um pelo outro? Pode ser que você ligue para alguém, assim, meu irmão, estou aqui. Se precisar, eu estou aqui. O apóstolo Paulo, ele dá uma palavra quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13, no 1 Coríntios, quando ele fala sobre o amor, ele fala algo impressionante na nossa vida, para a nossa vida. Porque senão a gente vai vivendo a vida achando que tudo aquilo que vem acrescentando na nossa vida é que vai fazer diferença. Mas ele dá uma palavra aos coríntios dizendo assim, olha, eu poderia falar a língua dos homens, dos anjos, as línguas que são faladas na terra, no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam com o som de um gongo, de um sino, que só faz barulho. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Irmão, aquela mulher, naquele momento, ela precisava daquela palavra de Jesus. Como se ele tivesse falado para ela assim, minha filha, não chore, porque eu estou aqui. Quantas vezes você já deve
ter ouvido isso nas suas tristezas, nas suas dores. Jesus se movendo até você, no seu silêncio, nas suas noites, às vezes a hora nas noites, que às vezes o sono não vem, e que Jesus diz assim: eu estou aqui, pode confiar em mim, não chore, creia que eu vou te ajudar. Quantas vezes você já pode ter ouvido isso? Quantas vezes Jesus já pode ter dito isso para você? Meu filho, minha filha, minha serva, meu servo, não chore, eu estou aqui. Às vezes nós precisamos só dessa palavra de amor. Entender o verdadeiro amor, o sentido do amor, quando Jesus vai àquela cruz e morre naquela cruz por nós. E nós precisamos entender esse sentido do amor para a nossa vida. Naquele momento, Jesus diz para ela: olha, não chores, não chores, confie, eu estou aqui. Oi, Alcides, oi, Aline, bom ter vocês, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Quando a gente vai vivendo essa vida, que vamos achando que os penduricários da nossa vida, as coisas que nós fazemos, o carro novo, a roupa nova, porque a gente faz isso e faz aquilo, e toca na igreja, e toca não sei aonde, vai não sei aonde, e a gente acha que isso é tudo. O apóstolo Paulo diz assim: eu podia fazer tudo isso, se eu não tivesse amor, não valeria nada. Por que eu estou fazendo? Por que às vezes as pessoas fazem? Às vezes, será que as pessoas às vezes fazem porque elas estão querendo só tirar um cargo, um peso da sua vida? Será que elas fazem porque elas dizem assim: eu preciso fazer alguma coisa para que Deus olhe para mim? Não é o fazer ou não que Deus vai olhar. Deus está sempre olhando para nós. Quando nós olhamos o que Jesus faz por aquela mulher, sem interesse algum, sem nada que pudesse gerar um benefício para ele. Ele só quis mostrar que ele estava ali. Que o amor revelado através da vida dele é que ia fazer a diferença. E pensem que naquele momento estava Jesus e a mulher. E as duas multidões que olhavam para aquilo. Uma multidão que andava atrás do caixão, para o sepultamento, uma multidão que estava junto da morte. E outra multidão que estava andando com aquele que era a vida. Aquele que dava vida, aquele que fazia diferença aonde ele passava. Aquele que, aonde quer que ele chegava, tinha alguma coisa acontecia e Deus era glorificado. Olha como a situação acontece naquele momento. As multidões estavam ali, quem acompanhava Jesus e quem estava acompanhando o enterro. E naquele momento, tudo para. O texto que nós lemos, o texto diz assim, vendo Jesus fala para ela, Jesus tem íntima compaixão e diz para ela assim: não chore. Versículo 14, o texto diz assim: e chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e os que o levavam pararam. E então ele se dirige ao jovem que estava no caixão e diz para o jovem assim: jovem, a ti te digo, levanta-te. Quando nós agora vemos as duas situações, quando ele chega e fala para a mulher: não chores, não era isso que ela queria ouvir. Lembra que eu falei na terça-feira, eu preguei sobre o cego, né, falando quando ele chega para Jesus, e quando ele fala, e Jesus ouve, terça não, foi domingo para ele, que Jesus fala para ele assim: o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Na terça-feira eu preguei sobre o paralítico que foi descido lá pela maca, que desceram na frente de Jesus. Ele não queria ser perdoado de pecado, ele queria andar. Nesse momento, aquela mulher não queria ouvir essa palavra: olha, não chore, não precisa chorar. Porque no velório não tem como você dizer para ninguém para que a pessoa não chore.
Mas Jesus dá essa palavra e logo em seguida, ele então se direciona ao jovem que estava no caixão, morto, e ele então ressuscita aquele jovem. Ele então faz o primeiro milagre de ressurreição naquele momento. Ele então, aquele jovem é ressuscitado. E aquele jovem sai do caixão e o texto diz assim, o jovem, te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Naquele exato momento em que o jovem se levanta, nós vemos a vida vencendo a morte. A morte é derrotada naquele momento. Aquele menino que estava morto, aquele menino que a mãe já não tinha expectativa nenhuma, levanta do caixão. E o texto disse que ele passa a falar. E é interessante que naquele momento, lembra que a primeira coisa que nós falamos foi que o que aquela mulher tinha era incerteza sobre o seu futuro. Porque a morte era viva naquele momento, era a certeza que ela tinha que o filho estava morto e que ela não tinha projeção nenhuma. A morte mata os sonhos. A morte impede a gente de planejar. A morte faz com que a gente pare num momento da nossa vida sem saber o que é que nós vamos fazer. Quando alguém da nossa família morre, quando alguém morre perto, que é próximo da gente, parece que é um bloqueio, parece que é um momento de alienação. Não sabemos o que estamos fazendo. Parece que a mente ela vai para uma outra área da nossa vida e nós às vezes não percebemos as coisas que nós fazemos. Acredito que aquela mulher foi mais ou menos assim, acompanhando o caixão, sem saber muito o que estava acontecendo, sem saber muito o que ia acontecer. Ela só sabia que ela ia sepultar o seu filho. Sonhos? Nenhum. Planos? Muito menos. Projetos? Também nenhum. O que ela ia fazer agora? Até Jesus aparecer, nada. Mas Jesus, quando entra na história, ele muda toda a história. Irmão, isso me dá uma alegria. Isso faz com que o meu coração ele bata mais forte de saber que quando Jesus chega, a história é transformada. Quando Jesus entra na vida de alguém, a história é mudada. Nada é mais igual como era antes. Aonde havia morte, agora a vida. Aonde havia pecado, agora havia a bênção. Aonde havia perdição, agora a salvação. Quando Jesus chega, toda a vida é transformada. Aonde não havia esperança, agora há esperança. Não sabia o caminho, ele é o caminho. A porta está fechada, ele diz, eu sou a porta. Você entra pela porta. Se qualquer coisa que nós possamos pensar, ele muda. Aquilo que nós nunca imaginávamos, Deus mudou a história da nossa vida. Alguém sem planos, sem projetos. Falo isso da minha vida. Eu era uma pessoa que não tinha planos e nem projetos. Não pensava em casar, não pensava em nada na minha vida. Eu, como sempre dizia, eu queria curtir a vida. Eu, com 20 anos de idade, eu só fazia coisa errada. Só fazia coisa errada. Então, com 21 anos de idade, eu vou à igreja e ouço um pastor pregando. E a única frase que eu ouvi ele dizer daquela pregação toda, foi no final da pregação dele, quando ele diz assim, hoje é dia de se reconciliar com Deus. E daquele dia em diante, em outubro de 91, eu vou até o altar da igreja, me ajoelho lá, e daquele dia em diante, Deus mudou a história da minha vida. Deus transformou a minha vida. Colocou planos no meu coração, colocou projeto na minha vida, deu direção para a minha vida. Hoje, graças a Deus, sou casado, tenho 2 filhos, sou uma pessoa extremamente feliz, abençoada por Deus, porque Deus mudou a história da minha vida. Aquela mulher,
quando no início do enterro, sem projetos. Jesus então entra na história. Jesus aparece com aquela multidão que o acompanhava e naquele momento ele diz assim, olha, não chore. Jovem, levanta. O jovem se levanta, sai falando junto com a sua mãe e tudo muda. E aquela história de tristeza, de falta de esperança, sem rumo, sem direção, faz com que naquele momento tudo isso desapareça. E aquela mulher tem toda a sua vida restaurada, porque Jesus entrou na vida dela. Porque Jesus mudou a história da vida dela. Versículo de número 14, onde ele diz para o jovem levantar, ele levanta. Versículo 15, o texto diz assim, e entregou-o a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Versículo 15, ele faz o milagre, aquele jovem, ele ressuscita, e ele então entrega o jovem à sua mãe. Olha, o menino levantou, saiu do caixão e passou a acompanhar a sua mãe. Imagina como foi aquela situação. Imagina como aquelas pessoas reagiram quando aquele jovem que estava morto levanta do caixão e começa a falar. Acredito eu que muitos ali saíram correndo. Que muitos ali acharam que era bruxaria. Que muitos ali pensaram em muitas coisas. Que agora aquele menino era um fantasma. Muitos abandonaram aquele lugar. Mas a palavra de Deus diz que de todos se apoderou o temor. E reconheceram. Só que não reconheceram como filho de Deus. Reconheceram como um profeta. Como Deus tivesse enviado só um profeta. Mas o erro deles foi esse. De só reconhecê-lo como profeta. Mas ele era e ele é o Filho de Deus. Que veio a esse mundo para mudar a história desse mundo. Para marcar a história. Para fazer a diferença. Para mostrar para todos que o mais importante é caminhar junto, é se compadecer do outro, é saber que o outro tem valor. Naquele momento ele quer mostrar isso a todos. Olha, aquela mulher tem valor. Poucos dariam valor àquela mulher. Poucos fariam alguma coisa por aquela mulher, porque ela estava já estava certo o seu sofrimento. Não teria nada que pudesse melhorar a vida daquela mulher. Mas Jesus se compadece dela. Conta uma história. Eu fui ver se realmente era verdade essa história. Que nas Olimpíadas de Seattle, Paralimpíadas em Seattle, eles havia uma corrida, onde estavam correndo um grupo de pessoas com síndrome de Down. E eles então se prepararam para a largada, e naquele momento, então é dado o tiro para a largada, e eles saem correndo para que pudessem chegar do outro, na linha da vitória. Só que quando eles estão no meio do caminho, eles veem que faltava um que estava correndo. Alguém olhou para trás e viu que não tinha um, e esse um havia caído lá na largada. Todos os outros pararam de correr, voltaram à linha de largada. Chegou lá na linha de largada, uma das atletas que estavam lá, chegou do lado do menino que caiu, estava chorando, deu um beijo nele e disse assim, olha, agora vai sarar. Pegou na mão dele, todos eles de mãos dadas, foram seguindo até a linha de chegada. Diz que o lugar onde eles estavam, todos se colocaram em pé. E os aplausos duraram alguns minutos. E houve uma comoção geral em todas as pessoas que estavam lá, pela atitude deles. Por ver que, para eles, o mais importante não era ganhar. O mais importante era estar juntos e chegarem juntos. Que todos chegassem. Isso era o mais importante para eles. E eu trago para nós hoje pensando assim, você está andando sozinho.
Você está correndo sozinho. Você está fazendo as coisas sozinho, só para você. Às vezes a gente pega no nosso dia a dia fazendo as coisas só para nós. O que é que você tem feito para o outro? Você tem feito alguma coisa para ajudar o outro? Você tem feito algo que vai fazer a diferença na vida do outro? E não só pensando o que é que você vai receber com aquilo que você está fazendo. Agora, quando a gente olha para aquilo que Jesus fez, ele mostrou que ele era o único, ou é o único, que vence a morte. Ele é o único que venceu a morte e está vivo ainda hoje, e a palavra de Deus diz, assentado à direita de Deus. Ele era o único que podia fazer isso. Naquele momento, quando ele se preocupa, quando ele se compadece daquela mulher, para-se tudo. Acredito que naquele momento houve um silêncio e a morte é vencida. A morte é derrotada. E aí nós lembramos do texto, quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Quando nós lembramos que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. O amor é que faz a diferença, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que está em nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus nos ama incondicionalmente, independente do que a gente faça. Quando Paulo declara que a vida sem amor é nada, ele foi assertivo, pontual. Ele diz assim, você pode fazer o que você quiser, mas se não tiver amor, se não for por amor, se você estiver fazendo para que os outros possam saber, se você estiver fazendo para que você seja reconhecido, não está valendo nada. Porque o que vale é quando é feito por amor. Jesus demonstra amor, aquele menino é ressuscitado e Deus é glorificado. Jesus não é exaltado naquele momento. Deus é glorificado, porque o texto que nós lemos, o texto diz assim, versículo 16, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E glorificavam a Deus, dizendo, a glória foi para quem merece toda a glória. Jesus não foi glorificado naquele momento. Deus foi glorificado, porque aquele que estava morto ressuscitou e saiu com a sua mãe. Nós temos que entender isso, que volto a dizer, quando Jesus entra na nossa vida, ou entra na vida, ou passa na vida de alguém, ele muda a história das pessoas. Um dia ele mudou a minha história, a minha vida, um dia ele mudou a sua, e um dia pode mudar daqueles que ainda não tiveram um encontro com ele. Mas eu sei que ele pode mudar, porque ele mudou a minha história. Ele transformou a minha vida. Ele fez algo diferente na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Porque um dia eu abri o meu coração e pedi para que Jesus entrasse na minha vida e mudasse a minha vida. Naquele momento, Jesus passa, cura, restaura, dá a vida àquele menino. A mãe sai com o seu menino e todos os planos que haviam sido apagados, projetos, tudo que tinha, os sonhos, todos eles voltam. Todos eles começam a fazer parte de novo da vida daquela mulher. E ela sai com o seu filho, glorificando a Deus. E toda a esperança que havia acabado é restaurada na sua vida. E agora aquela mulher tem o seu filho
de novo com ela. Porque Jesus passou por aquele lugar. Porque Jesus fez uma diferença na onde ele passou. Porque Jesus mudou a história daquela mulher. E porque Jesus quer mudar a história da sua vida. Confie nele. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é a luta que você está enfrentando? Qual a crise que você está enfrentando? A luta daquela mulher era a perda do filho. A crise daquela mulher é que agora ela não tinha ninguém mais para ajudá-la. O caos na vida daquela mulher estava instaurado. Ela não tinha saída. E quando Jesus passa por ali, ele nem fala com ela o que ela queria. Mas ele se compadece e diz, não chores, menino, levanta. E aquela mulher, tudo que ela havia passado, todas as tristezas, foram restauradas, transformaram em alegria, porque Jesus chegou naquele lugar. Mesmo que eles não reconheceram como filho, mas ele é o Filho de Deus. E o versículo 17 diz assim, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Todos ficaram sabendo do milagre que Jesus fez. Primeiro milagre da ressurreição que ele fez. Primeiro sinal do milagre da vida chegou naquele lugar. E às vezes nós passamos por essas situações. E Deus é que dá vida para nós. Deus é que muda a nossa história. Jesus é que transforma a nossa vida. Jesus é que tira a tristeza e coloca alegria. Jesus é que faz a nossa vida ficar cheia de paz. Está tribulado? A paz vem dele. A minha paz vos dou. A paz que ninguém pode dar. O que você precisa nessa noite? Qual é a sua necessidade? Jesus está hoje passando na sua casa. Jesus está hoje entrando no seu lar. Jesus está hoje entrando no seu coração. Jesus está hoje tocando a sua vida. Coloque diante dele. Abra o seu coração e saiba que ele vai fazer um milagre. Ele fez um milagre da ressurreição. Ele fez um milagre na vida do paralítico que eu preguei quinta-feira. Ele fez um milagre na vida do cego que eu preguei domingo. Ele não para de fazer milagre. Os milagres acontecem. Tudo acontece. Nós olhamos para aquilo que vemos assim, Deus está fazendo um milagre. Nós olhamos para a situação que nós estamos enfrentando, Deus está agindo. Não vemos tantas notícias de situações difíceis, dizem que agora vai começar e nós estamos esperando, estamos orando. Cremos que Deus pode fazer um milagre na situação que estamos vivendo. Agora, qual é a situação que você vive na sua casa? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Quais são os planos, os projetos, os sonhos, que às vezes você parou de sonhar. Você pegou aquele projeto e deixou de lado. Amassou, colocou na gaveta. Quais são os planos? Deixe ele entrar agora, para que ele possa restaurar tudo isso na sua vida e mudar a história da sua vida. Feche os seus olhos agora, por favor. Onde você estiver. Se você puder parar agora. Se você puder ficar agora nesse momento. Colocar agora a sua vida diante dele. Para tudo. Às vezes a gente vive essa vida tão corrida. Mas agora dá uma pausa. Agora, calma um pouquinho. E eu agora desafio você, se você puder ajoelhar, onde você estiver na sua casa, ajoelhar aí, se você estiver no quarto, na sala, não sei onde você está. Se você estiver no escritório ainda, trabalhando, para agora um minutinho. Fale com o Senhor. Senhor, restaura os meus planos. Senhor, eu tenho projetos, mas tudo isso que está acontecendo, além do que está acontecendo agora, mas outras coisas estão acontecendo na minha vida e parece que eu não estou mais enxergando os sonhos, os projetos, os planos que eu tive. Fale com ele. Feche os teus olhos. Eu quero orar e falar com você também. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, te louvar e te agradecer, Senhor, nesta
noite, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de orar, Pai, ouvir a Tua palavra, ser, ó Deus, ministrado pelo Senhor, ser tocado pelo Senhor. Deus, a palavra que vem ao encontro das nossas vidas, das nossas necessidades. O Senhor, ó Deus, tem um plano muito maior para nós. O Senhor tem um plano poderoso, Pai. Deus, às vezes nós deixamos, ó Pai, os planos de lado, os projetos de lado, Pai. Às vezes, ó Deus, o caos se instaurou. Às vezes, ó Pai, perdemos a paz. Às vezes, ó Deus, não acreditamos que vai dar certo. Deus, às vezes estamos igual aquela mulher, aquela viúva. A única coisa que nos resta é chorar. Mas Jesus passa hoje dizendo para você, não chore, eu estou aqui. Não chore, confie em mim. Não chore, eu sei o que você está passando. Eu sei da sua luta, eu sei da sua necessidade. Confie em mim. Jesus passa hoje na sua vida, na sua casa, colocando algo novo na sua vida. Restaurando os sonhos, os planos, os projetos. O milagre de Deus acontecendo. A vida sendo restaurada. Aonde a morte havia tomado conta. Aonde não havia direção, não havia caminho, sem rumo, sem esperança. O Senhor agora, passando na vida daquela pessoa, daquela mulher, muda a história. Passando na nossa vida, passando na vida de cada um agora que está ouvindo, o Senhor muda a história. O Senhor faz a diferença, o Senhor transforma os corações. Em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer. E eu abençoo cada um em nome de Jesus Cristo. Pedindo que o Senhor dê forças e dê direção para continuar a caminhada. Em nome de Jesus, oramos. Amém. 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 Que Deus nos abençoe e que você possa confiar que Deus está no controle. Confiar que Jesus está passando e mudando a história. Confiar que Jesus está passando na sua vida, na sua casa, restaurando os sonhos, os planos e os projetos. Coloque-os todos diante do Senhor. E eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Que Deus vai operar um milagre. Em nome de Jesus. Quero agradecer também a todos que estão conosco. Deus abençoe a cada um. Eu não sei se eu esqueci alguém, se passou alguém que eu não vi. Se passou, me perdoe. Deus abençoe sua vida. Privilégio ter você conosco, sabendo que Deus tem cuidado da sua vida. A Arlete, eu não lembro de mais outras pessoas que tiveram também. Eu sei que foram passando aqui, tinha hora que eu não conseguia acompanhar a quantidade de pessoas que foram passando. Então, que Deus abençoe a sua vida. Quero só lembrar dos nossos cultos. Nós estamos tendo culto de terça, nós estamos tendo a palavra de terça, palavra de quinta, né? Estamos tendo palavra no sábado com os jovens, e temos domingo uma escola bíblica, e temos domingo à noite, às 18 horas também, uma palavra no domingo. Então eu convido você a estar conosco no domingo, para que, em todos os cultos, né, em todos esses momentos que nós temos de participar da palavra de Deus, então é uma oportunidade de a gente estar junto. Então fico feliz de você estar conosco. E eu peço também, irmão, divulgue, compartilhe com as pessoas, com todos aqueles que você tem contato, né, compartilhe a página do Facebook da igreja, temos o Instagram também. Então você pode compartilhar com seus amigos, coloque lá para que as pessoas possam ver, possam assistir, conhecer a igreja, e nós agradecemos por esse tempo. Também, na descrição do vídeo aí,
tem a nossa conta para que você possa nos ajudar com os dízimos, ofertas. Quero agradecer a todos que têm contribuído. Nós temos visto as contribuições. Queremos agradecer pela sua fidelidade com Deus. Nós temos os missionários que nós ajudamos. Nós temos as contas que nós temos que pagar da igreja. Então eu quero agradecer a todos que têm contribuído. Que Deus abençoe a sua vida. E como eu disse lá na descrição, tem lá a conta da igreja e você pode fazer os seus depósitos ali, entregando aquilo que é do Senhor. E eu tenho certeza que Ele não vai deixar faltar, que Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Então lembrando que no domingo de manhã é às 10 horas da manhã, né, que a gente tem o período da escola bíblica. Fazemos um estudo, nós estamos estudando os meios da graça. Então, quero que você, se você puder estar conosco, eu quero colocar isso, fazer esse convite. Tem para os adultos e tem para os adolescentes, jovens e adolescentes, que acontece no Instagram da JNI. Então, você pode acompanhar também, para que você pode acompanhar também eles ali. Então, queremos agradecer, que Deus abençoe a sua vida e que você possa, a cada dia, buscar mais e mais a Deus. E eu desafio você de novo. Ligue para alguém. Fale com alguém. Dê uma palavra. Olha, irmão, a gente está longe, mas a gente pode estar perto pelo telefone. Pelo menos conversamos um pouco. Eu tenho ligado para algumas pessoas. Eu sei que outros têm ligado também. Minha esposa tem ligado. Então, irmão, nós estamos aí tentando fazer um contato um com o outro. Eu espero que a gente possa estar junto. Junto nessa empreitada, junto nesse momento, que não é fácil a gente reunir aqui pelo Facebook, parece que fica um pouco distante, mas eu quero acreditar que nós estamos juntos na mesma direção e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar, abençoar a sua vida, para a gente poder encerrar. Pai, em nome de Jesus, quero nesse momento te agradecer por esse tempo que passamos aqui, pedir, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, sustentando, suprindo cada necessidade, Pai. Que as misericórdias do Senhor se renovem a cada manhã e que a paz do Senhor esteja invadindo cada lar. Supre, Senhor, as necessidades dos teus servos. Não deixe faltar o pão de cada dia. Abençoa, Senhor, nessa época que estamos passando. Cremos, ó Pai, na provisão do Senhor e na bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus nós oramos, te louvamos, te agradecemos e entregamos nas tuas mãos, crendo no milagre e no agir do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe o irmão, tenha uma boa noite, continue confiando que o Senhor está contigo. Não desista, coloque a sua vida diante dele, continue confiando e entregando tudo a ele. Deus abençoe em nome de Jesus.